Capítulo 73. Fisiologia supranormal, hereditariedade fisiológica e hereditariedade psíquica. Somente esses conceitos de vida psíquica podem guiar a ciência até as portas de uma ultrafisiologia ou fisiologia do supranormal, como a vedes despontar nos fenômenos mediúnicos. Aqui, as relações entre matéria e espírito são imediatas. O psiquismo modela uma matéria protoplasmática mais evoluída e sutil, o ectoplasma. A nova construção, antecipação evolutiva, não possui naturalmente a resistência das formas que se estabilizam por uma vida longa. Seu desfazimento é rápido. As estradas novas e de recepção ainda são anormais e inseguras. Os produtos da fisiologia supranormal que emergem dos caminhos habituais da evolução necessitam fixar-se por tentativas e longas repetições na forma estável. Tudo isso vos lembra o raio globular, retorno atávico de um passado superado. Ao invés, o ectoplasma é um pressentimento do futuro. Corresponde àquele processo de desmaterialização da matéria de que falamos. A matéria química do ectoplasma corresponde a uma avançada desmobilização dos sistemas atômicos em movimentos vorticosos ao longo da escala de elementos para pesos atômicos máximos. O fósforo, peso atômico 31, corpo sucedâneo, aceito apenas em doses moderadas no círculo da vida orgânica, é tomado aqui, no avançado movimento vorticoso, como corpo fundamental, ao lado de hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. A plástica da matéria orgânica, por obra do psiquismo central diretor, torna-se cada vez mais imediata e evidente. Tudo isso vos explica a estrutura falha de muitas materializações espíritas, que suprem a incompleta formação de partes, com massas uniformes de substâncias ectoplasmáticas, com aparência de panos ou véus. Tudo revela a tentativa e o esforço, a imperfeição do que é novo. Isso vos faz compreender como o desenvolvimento do organismo até a forma adulta seja apenas uma construção ideoplástica, realizada pelo psiquismo central através dos velhos e seguros caminhos tradicionais percorridos pela evolução. É bem antenado também com o espiritismo, né? Principalmente da época, que já existiam vários fenômenos de materialização. A rede de fatos e concomitâncias restringe-se cada vez mais em torno desse inegável psiquismo. Só ele vos dá a chave do fenômeno da hereditariedade. Fenômeno inexplicável se olhado apenas em seu aspecto orgânico, como faz a ciência. Para ser compreendido, tem que completar-se com o conceito de uma hereditariedade psíquica. Como podem os órgãos, sujeitos a contínua renovação, até um final de definitivo desfazimento, conservar indefinidamente características estruturais e transmitir aptidões pré-natais a outros organismos? Os registros do instinto, mesmo os mais importantes, ocorrem depois do período juvenil da reprodução. No indivíduo adulto, por vezes, justamente na velhice, a máxima maturidade psíquica. É interessante ele colocando como se, quando a gente vai falar de hereditariedade, de caracteres fisiológicos, né, ele coloca, se a gente não levar em conta essa parte psíquica, ela tem uma série de furos, né, que não explica. Né? A pessoa tenta, mas se não colocar na equação a parte espiritual, fica muito falha você entender o processo da vida, né?
Como podem, numa natureza tão previdente e econômica, justamente serem perdidas as melhores ocasiões? Ou não será que a hereditariedade segue outros caminhos, os psíquicos, pelos quais o material recolhido é confiado à sobrevivência do princípio espiritual, em lugar dos caminhos orgânicos da reprodução? Não vimos que esse era o nó que amarrava numa explicação única todos os fenômenos do instinto, da consciência e da evolução psíquica? Quem, senão o espírito imortal, pode manter o fio condutor que, através de um contínuo nascer e morrer de formas, dirige o desenvolvimento da evolução? Que fio, senão esse, saberia atingir os superiores construções da ética? É tão interessante isso que eu estava justamente nessa semana conversando com um colega de trabalho da universidade que é é biólogo, mas trabalha muito com a parte neural, né? E eu dizendo para ele que a física, do jeito que ela é hoje, ela não consegue explicar a vida, né? Por que um corpo é vivo ou não, né? E ele falou assim, não, tem uma explicação. Eu falei, qual que é a explicação? É quando você tem as condições ideais. Sim, mas o que dá essas condições ideais? Por que ela está com essa condição ideal? Você não está explicando isso. Você está explicando que você está explicando como, o que você está observando, mas isso que você está observando também é consequência e não a causa, né? O que é ocasionando um corpo estar vivo e o outro não está vivo, olhando do ponto de vista só do mundo físico, é inexplicável, né? Você não consegue explicar. A biologia, ela viola não é que viola as leis da física, a parte física da biologia não viola as leis da física, mas ela não explica o porquê que um corpo está vivo, né? Né, se você não levar em conta a existência do espírito, fica extremamente limitado essa percepção, né? E isso aí me lembrou Me lembrou não, né? Me fez pensar numa coisa. Que a gente fala muito, né? Que aqui ele está falando especificamente do organismo, como a gente entende, né? O ser humano vivo, né? O corpo vivo. Mas se a gente extrapolar, todo mundo já ouviu falar, o espírito da natureza, o espírito da terra, o espírito do não sei o quê. Porque tudo se movimenta no universo numa harmonia, né? Dentro de uma perfeição que a maioria das vezes a gente não compreende, mas está lá dentro de um processo perfeito. Então, esse evoluir dos planetas, da harmonia da natureza, tudo, tende a haver também um princípio espiritual nisso, mesmo que a gente não consiga identificar um ser vivo naquilo. Mas tem que ter um princípio espiritual ali, que, como ele vai esclarecendo aqui, é quem, na verdade, rege todo o processo, quem coordena tudo. E isso eu achei muito interessante, que me fez pensar nisso. A Terra, né, qualquer planeta do universo, né, que segue um processo de evolução, como os órgãos, né, que diz que chega um momento que ele se desfaz. Os planetas também, teoricamente, né, e mais para o leigo, a gente pode dizer, chega um momento que ele se desfaz, ele vira outra coisa no universo, né? Então, é uma semelhança muito grande, se a gente parar para pensar sobre esse aspecto, em tudo que existe no universo. O processo é idêntico, a gente é que não percebe. E provavelmente tudo tem um princípio espiritual regendo aquilo, acima de qualquer tipo de ciência que a gente possa imaginar. Sim. E se pensar a Terra como um todo, como um grande ser vivo, né, é extremamente interessante, né? Esse conceito de hereditariedade psíquica conduz à conclusão inevitável, já agora preparada por muitos fatos para poder ser negada, da sobrevivência de um princípio psíquico depois da morte, isso tanto no homem como nos seres inferiores, que não foram deserdados pela justiça divina,
embora irmãos menores e de forma diferente, dos direitos da sobrevivência. Se o psiquismo já foi demonstrado como parte integrante dos fenômenos biológicos, como princípio ao qual são confiados os últimos produtos da vida e a continuidade do transformismo evolutivo, como unidade diretora de todas as suas formas sucessivas. É óbvio admitir que ele, tal como sobrevive à morte orgânica, deve preexistir ao nascimento. Então, aquela ideia que ele colocou, né? Primeiro você cria a ideia de que existe algo além do mundo físico, que é o espírito. Depois, você considera que após a morte do corpo físico, esse algo que a gente chama de espírito sobrevive à morte. Depois a gente pensa, se ele sobrevive à morte, ele pode existir antes de nascer. Então é a preexistência do espírito. Aí você tem essa ordem, né? Primeiro a existência, a sobrevivência e a pré-existência. E se ele pré-existe e sobrevive, por que ele não pode nascer de novo, né? Aí você tem a outra etapa. Então, cada etapa pressupõe um pressuposto anterior que é validado por aquilo que a gente observa, né? Por aquilo que a gente verifica no mundo. Né? Esse equilíbrio de momentos contrários é necessário na harmonia de todos os fenômenos. Na indestrutibilidade da substância, já demonstrada em todos os campos, tudo é continuação e retorno cíclico. O universo não pode ser arrítmico em nenhum ponto, nem em nenhum momento. Resulta, pois, absurdo o conceito de uma divindade submetida à dependência de dois seres, cuja união deve aguardar para ser obrigada, quando eles o queiram, ao trabalho de criação de uma alma. Não se pode conceder à criatura tal poder de decisão. No tempo ilimitado que acúmulo de unidades espirituais através da vida, onde se completaria o ciclo e se restabeleceria o equilíbrio? Aqui está questionando justamente a ideia de que o espírito nasce na concepção do corpo físico, né? Como se dois corpos físicos tivessem o poder de criar um espírito. É quase que essa que é a ideia que ele fala de absurdo, né? Como é que de a união de dois corpos físicos você vai dar surgimento a um espírito? E ele está questionando justamente aí você teria uma criação quase que infinita de espíritos, né? Pode-se dizer assim. Um poder muito grande, e não só um poder. Ela quebra a ideia de equilíbrio, né? Da preservação das coisas, de coisas que se preservam no decorrer do tempo e do espaço. A própria hereditariedade oferece os fenômenos de outro modo inexplicáveis. Sem esse conceito, tudo se torna incompreensível e ilógico. Com ele, tudo fica claro, justo, natural. Por vezes, os filhos superam os pais. Os gênios nascem quase sempre de ancestrais medíocres. Como poderia mais ser gerado pelo menos? Como pode o mais ser gerado pelo menos? Os caracteres distintivos da personalidade exorbitam de cada hereditariedade, a qual vedes que estão confiados mais às afinidades orgânicas que às psíquicas. Vimos a gênese do psiquismo, a formação do instinto, da consciência, problemas insolúveis de outra forma. Por que essas profundas desigualdades inatas e indestrutíveis no indivíduo, qualidades próprias indelevelmente estampadas em sua face psíquica interior? Elas não vos revelam todo um caminho percorrido? É que eu perdi aqui. Está na página 384.
Aqui. É isso aí, é. Ela não vos revela todo um caminho percorrido, um passado vivido que não pode anular-se, nem fazer calar? Ressurge e grita: tal qual fui, tal sou. De tudo isso depende um destino de alegria ou dor, que demonstra um direito ou uma condenação. Uma criação nova a partir do nada teria que formar por justiça divina almas e destinos iguais. Ele está colocando aqui a questão principalmente da lei, né? Ser igual. Se a alma é criada no momento do nascimento, então por almas e destinos iguais, né? A partir do nada, né? Não faz, fica meio sem nexo, né? E não explica a diversidade que tem no mundo, né? Você ter gênios nascido de não gênios, né? Pessoas boníssimas nascidas em um corpo familiar de pessoas não voltadas ao bem, né? Ou vice-versa, e mostrando então que o psiquismo ele vai ter outra origem, que não a herança genética material, né? Aí, será que a gente pode incluir a ambiental? Porque se fala muito, né, na influência do ambiente, né, na formação, sim. né? Claro. E aí ele desmistifica um pouco isso também, né? Que apesar de a humanidade achar que é fundamental, que tem uma influência muito grande, aí ele levanta muitas dúvidas sobre essa influência tão decisiva do ambiente em quem cada um é, de fato. A genética, hoje, com todos esses estudos, né, bem à frente, que nós já temos, né, de uns 10, 20 anos para cá, ela explica muita coisa e ela, ao mesmo tempo, também fala dessa parte ambiental. Mas, mesmo com todas essas influências do ambiente no externo, né, dos nossos fenótipos e tudo mais, ainda não tem muitas explicações que não as espirituais, porque às vezes você vê indivíduos que saem indivíduos gênios que saem de corpos medíocres, que moram, que vivem, né? Aí vamos colocar um ambiente em lugares completamente desajustados, lugares que não favoreceriam a sua genialidade, e, no entanto, eles são gênios. E eles conseguem ultrapassar essas barreiras. Então, as explicações realmente precisam ter algo maior, né? De algo que vem de outras vidas e de outras existências. Sim. É isso mesmo, mas, assim, a gente aqui, né, mesmo a genética tentando explicar, você vê as áreas do estudo, né, entre aspas, né, da mente, né, da psicologia, a própria psiquiatria, eles tentam trazer muita coisa para influências externas, mas a nível muito material, muito do ambiente, das pessoas que estão ao redor. E aí o questionamento que essa explicação do Baldi me faz levantar é justamente isso. Será que realmente o ambiente, as pessoas ao redor, têm influência ou apenas ele serve para a pessoa se soltar o que ela já é? E, na verdade, aquilo não influencia ela se transformar. Ela simplesmente facilita que ela se mostre. É o que a gente viu recentemente, pessoas que demonstrando comportamento, né, social, humanitário, diferente do que se costumava ver, porque teve um ambiente favorável, mas aquilo não as influenciou a serem daquele modo. No fundo, elas sempre foram aquilo. O psiquismo delas sempre funcionou assim. Elas não tinham, o que a gente pode dizer, campo fértil para mostrar o que realmente eram. Então, é por esse aspecto que eu estou questionando essa coisa que se trabalha muito aqui na Terra, da influência do meio,
que a influência da família, das pessoas, se realmente isso tem uma importância primordial, ou isso apenas facilita que a pessoa se mostre como de fato ela é. E a gente pode ir além no sentido de que quanto mais o espírito vai crescendo internamente, menos influência ele tem da genética e do meio social. Quanto menos ele tem capacidades psíquicas ou evolutivas espirituais, mais ele é influenciado pela genética e pelo meio ambiente e pelo meio cultural dele, né? Então, quanto mais mais liberto da matéria, menos influência ele vai ter da matéria, né? Isso também tem isso, né? Não permitais que tantas condenações dolorosas, permitidas com justiça por Deus, porque queridas pelo ser livre e responsável, recaiam sobre a divindade como acusação de injustiça ou de inconsciência. Quantos absurdos éticos diante de uma alma a qual, ao invés, deveria ensinar-se a subir moralmente. Não aceptuais o homem da lei cíclica, que rege todos os fenômenos. Um rio não pode criar-se para a fonte. Se esta não aurisse sempre do mar por meio da evaporação e das chuvas, não haveria bastante água para alimentar seu eterno fluxo. Não criei desproporções entre um átomo, vossa vida, e uma eternidade de consequências. Sabeis acaso o que é uma eternidade? É óbvio que não. É absurdo, inconcebível, uma tão descomunal desproporção entre causa e efeito. Só o que não nasce é que não pode morrer. Olha que interessante isso. Só o que não nasce é que não pode morrer. Só o que não teve princípio pode sobreviver na eternidade. Se admitirdes um ponto de partida, tereis que aceitar um equivalente ponto de chegada. Se a alma nasce com o corpo, tem que morrer com o corpo. Esta lógica nos leva ao mais desesperador materialismo. Isso é muito interessante que ele coloca, né? Você vê que a única coisa, pelo menos que eu conheço, que não teve princípio é a lei. São as leis da natureza, né? A lei divina. Então ela é eterna. Ela vale em qualquer ponto do espaço, em qualquer instante do tempo, né? Mas tudo que teve início vai ter um fim, né? Como ele coloca, né? A substância ela sempre existiu e ela vai passar por transformações. Então, cada transformação que ela passa, se ela iniciou, ela vai ter um fim. Aí eu pergunto, essa é uma pergunta que a gente faz, né? Assim como o corpo físico tem um início, ele vai ter um fim. O espírito como a gente conhece, se ele teve um início, ele vai ter um fim? Ou ele vai ter um fim que provavelmente vai passar por um processo de transformação e que vai atingir, vai se transformar em outra coisa, né? Isso é interessante a gente pensar nisso também. Só que aí, em vez de ser uma escala de 100 anos, é a escala de, não de 1000 anos, mas de milhões de anos ou mais, né? Em que a substância ela passa por transformações. Hoje nós estamos em um estágio hominal, né? Qual vai ser o nosso próximo estágio? Se a gente teve um início como homem, como ser humano, então a gente vai ter um fim como ser humano para se transformar em outra coisa? É uma pergunta, não é uma afirmação, não. Eu estava pensando exatamente nisso enquanto você estava lendo, né? Porque o próprio Espírita faz questão de dizer que eterno só Deus. Nós somos imortais, porque fomos criados. Então, partindo por essa lógica, em algum momento o que a gente entende como espírito, como você está dizendo,
vai terminar. Aí daí que vem as teorias de algumas pessoas que defendem, né, que a gente sai de Deus, passa todo um ciclo e volta a fazer parte de Deus. E tem um seriado, que agora eu esqueci o nome dele, que era justamente sobre isso. As pessoas morriam e... The Good Place. Oi? The Good Place. Isso mesmo. Que no final, eles já estão no céu, estão cansados do paraíso. E aí eles vão para um outro lugar. Que assim, como se fosse fundir a sabedoria do universo. Não tivesse, se tornassem de fato uma coisa só. E eu acho que é meio por aí. Eu sempre achei esse seriado, apesar de ser um bobinho, uma comédia, profundamente filosófico e importantíssimo nesse aspecto. Ele mostra toda uma evolução espiritual, uma transformação, até que o grupinho, né, que era o protagonista, vai chegando à conclusão que não tem mais nada para fazer no paraíso, então eles passam lá numa passagem que eles mesmos não sabem o que é, para onde vai, o que acontece. E um deles fica porque acha que ainda tem trabalho a realizar. Então, acho que é uma coisa meio assim, que o cara, mesmo na sua comédia, na sua brincadeira lá do seriado, ele deve ter tido um flash fantástico de alguma informação ou disposição de pensamentos dele, né, para questionar isso e levantar essa hipótese, que casa perfeitamente com o que ele está dizendo aqui, com o que o Paulo falou, com o que algumas pessoas falam. Em algum momento que a gente conhece, como o espírito que a gente conhece, vai estar num estágio evoluído que talvez não tenha mais sentido, não só reencarnar, mas como viver assim, dessa forma espiritual. Então, talvez as mentes se fundam numa coisa só, que se mantém a individualidade, mas as mentes são tão próximas que vão funcionar como um ser único, como as próprias células do corpo, que são individuais, mas o corpo é um só. Sim.